Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor esteja com vocês hoje, meu amigo, minha amiga, que está vendo esse vídeo. Com este vídeo eu estou começando uma série de estudos sobre o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas é parte de uma obra maior, é o primeiro volume de uma obra de 2 volumes, sendo que o Evangelho de Lucas é o primeiro volume e o livro de Atos dos Apóstolos é o segundo volume. Quem era Lucas? O que nós vamos aprender com esse Evangelho? O que Lucas pode nos mostrar? Minha intenção é que a gente aprenda algumas coisinhas a partir do Evangelho de São Lucas. Como, por exemplo, começar a ler os sinais dos tempos. Como acolher, perceber a hora da visita de Deus, a hora que Deus visita cada um de nós, porque Ele nos visita. Como descobrir os momentos do Espírito Santo, o Espírito que guiou Jesus e que guiou a Igreja desde o início do tempo. Como aproveitar o dom do Espírito prometido por Jesus, um dom que não se compra com dinheiro nem se consegue só pelo estudo. O Espírito Santo é dado a quem o pede em oração. Isso Lucas vai dizer lá no capítulo 11. Então, quem é esse Lucas? E para quem que ele escreveu o Evangelho? Bom, sabemos que Lucas e Atos têm o mesmo autor. Nem em Lucas, nem em Atos aparece a assinatura do autor. O texto em si não identifica quem o escreveu. É apenas alguém que justifica, está escrevendo para alguém chamado Teófilo, para um Teófilo, e que quer mostrar para esse Teófilo a veracidade e a solidez dos ensinamentos que Teófilo recebeu. A tradição da Igreja, desde o início, desde o primeiro século, final do primeiro século, atribui esses 2 textos, Evangelho e Atos, a um único autor, que seria o médico que Paulo faz referência na carta aos Colossenses. Ele diz assim, o meu querido médico Lucas, que nos acompanha. Então, esse Lucas, que era médico e discípulo de Paulo, é a ele que é atribuído pela tradição antiga da Igreja a autoria dos 2 livros que estão na nossa Bíblia. Mas quem é esse Lucas? Quem era esse Lucas médico? O que a gente sabe sobre ele? O que diz a tradição da Igreja bem antiga? Além de ser companheiro de Paulo, Lucas nasceu em Antioquia, uma cidade que tinha mais de 500 mil de habitantes. Ora, Antioquia, vocês vão ver lá no livro de Atos, capítulo, se não me engano, no capítulo 13, foi a igreja da onde saiu a missão para o mundo fora do judaísmo. A igreja de Antioquia tem uma história espetacular. Não se sabe como o evangelho chegou em Antioquia e os apóstolos, quando souberam disso, mandaram para lá para organizar a igreja que já estava nascendo. E essa mesma igreja foi que Paulo frequentou depois da sua conversão. E é nessa igreja que os profetas dizem que o Espírito Santo pede para separar Paulo e Barnabé para serem enviados em missão. É assim que começam as comunidades paulinas, esse é o envio do Espírito Santo. Lucas, com certeza, frequentou essa comunidade, porque ele nasceu em Antioquia. Essa é o que diz a tradição mais antiga sobre ele. E era um cristão convertido a partir do paganismo. Talvez como era Timóteo. Timóteo também era um cristão convertido do paganismo, embora tanto quanto Timóteo, embora Timóteo e Lucas tinham mãe judia e pai não judeu.
Em outras palavras, o Lucas poderia ser considerado judeu porque o caráter de ser judeu vem pela mãe, não pelo pai. É assim que o judaísmo define quem é judeu. É quem tem mãe judia. Ter só pai judeu não resolve nada, não te faz um judeu. A mãe tem que ser judia, não importa o que o pai seja. Coisas do judaísmo que não vou discutir. Então Lucas tinha mãe judia, mas era alguém vivendo em Antioquia. A mãe dele já era alguém da diáspora, quer dizer, alguém que saiu de Jerusalém ou que nasceu fora de Jerusalém. Então, de alguma maneira, o Lucas, antes de se tornar cristão, tinha uma certa convivência com a comunidade judaica. Provavelmente fazia parte do grupo dos prosélitos, os chamados tementes a Deus, adoradores de Deus, que eram quem? Pagãos que adoravam, que reconheciam, que aceitavam o Deus de Israel, mas não podiam ser convertidos ao judaísmo por dois motivos. O judaísmo tinha sérias restrições a receber estrangeiros. Primeiro, o cara tinha que ser circuncidado. Se não fosse circuncidado, não seria judeu. Não importa ter mãe judia, não importa participar da sinagoga. Não é circuncidado, não é parte da comunidade judaica. E a outra questão era as enormes regras de santidade e de pureza, né? As regras de pureza que eram imensas no judaísmo. Os judeus fariseus tinham 600 e tantas regras de pureza para cumprir. Tem a ver desde como lavar a mão tantas vezes, lavar a mão antes de comer, depois de comer, olhar para cá, não tocar nisso, não tocar naquilo, não olhar para defunto, uma série de problemas lá. E claro que esse pessoal que era grego, de origem grega, de origem helenista, não compreendia nem via sentido nessas coisas. Então o Lucas tinha um conhecimento do Antigo Testamento, a gente percebe isso pelo seu texto, porque ele usa muito o Antigo Testamento de uma forma bem segura, bem clara, como quem sabe bem o que está fazendo. Então, a gente sabe isso sobre Lucas. Havia um problema para esses cristãos que vieram do paganismo, é que eles só conheciam a tradição a partir da pregação de Paulo e dos discípulos de Paulo. A boa notícia que Paulo leva para eles é que, através da fé em Jesus, se participava das promessas feitas a Abraão, sem necessidade de circuncisão, observância de leis de pureza. Então, quando Paulo pregou para essas pessoas que viviam já dentro do judaísmo sem poderem ser judeus, eles aderiram rapidamente à mensagem de Paulo. E provavelmente o Lucas foi um desses que aderiram. Se torna um cristão fervoroso. É uma referência também que se faz de Lucas na tradição, que ele era um cristão fervoroso. Sabe-se que Lucas começa o seu evangelho, escreve o seu evangelho por volta do ano 85, ou seja, depois da destruição de Jerusalém, e provavelmente está escrevendo na região de Antioquia. E ele dedica os dois livros a alguém, a um ser chamado Teófilo, que, segundo alguns estudiosos, foi um homem de destaque na sociedade. Mas nada diz nos textos de Lucas que Teófilo era alguém de destaque na sociedade. Outros autores, e majoritariamente entre os outros autores, os estudiosos, Teófilo seria uma forma carinhosa de Lucas se dirigir àqueles que, como ele, eram cristãos das comunidades paulinas. Aqueles cristãos que estavam misturados com os judeus, mas não tinham vindo do judaísmo, tinham vindo do paganismo. Porque a palavra Teófilo tem um significado dúbio. Theos, Deus, philes, filho, philo, que pode ser traduzido como amante, amigo, amigo do peito, grande amigo. Philia é uma das palavras gregas que a gente pode fazer em português por amor. Enquanto nós só temos uma palavra para falar de amor, para nós a gente fala amor, amor de mãe, amor de amigo, amor disso, amor daquilo. A gente tem sempre que dizer de que amor se fala, no grego era bem claro.
Quando se falava de filha, é o amor de amigo, aquele amor de que um que dá a vida pelo outro, uma amizade profunda. Então, Teófilo é aquele amigo de Deus, ou aquele que tem Deus como amigo, ou aquele de quem Deus é amigo. E provavelmente ele está identificando aí aqueles cristãos de origem pagã que eram segregados pela comunidade que nós vamos ver se já, que eles também eram amigos de Deus, tinham Deus como amigo. Nessas comunidades oriundas do ministério de Paulo, depois da diáspora, quando Paulo começou, ele pregava primeiro ele ia para a sinagoga, depois ele pregava para todo mundo e acabava juntando muito mais pagãos, judeus que vinham do paganismo, né, os homens adoradores de Deus, do que os próprios judeus. Porque Paulo já pregava um Messias que não era bem como o judaísmo esperava. Mas com a diáspora, muitos judeus saíram da Judéia e acabaram se juntando nas comunidades, e a maioria dos cristãos que estavam na Judéia também saíram e foram se juntar nas comunidades que eram de maioria gentílica. Ou seja, esse grupo novo que chega cria uma tensão dentro da comunidade porque eles trazem outra tradição. E eles eram muito acolhidos e levados muito a sérios pelas comunidades. Por quê? Porque eles vieram da Judéia, era a segunda e terceira geração de cristãos, receberam a tradição diretamente dos apóstolos, conheciam a família de Jesus, seus ancestrais conheceram a família de Jesus, conheceram o próprio Jesus, então eles tinham um certo papel importante na comunidade. E eles falavam de algumas coisas que era estranho para aquele povo, contradizia o que Paulo havia ensinado. Houve uma relação assim de conflito, uma relação difícil, porque aqueles que vieram do judaísmo eram circuncidados, obedeciam de certa forma as regras de pureza. Até então frequentavam as sinagogas também. E aqueles que vieram do paganismo, essas coisas para eles eram estranhas. E havia um certo conflito. Então, se para o grupo judeu da comunidade paulina, vou falar da comunidade paulina de uma maneira genérica, esses pagãos tinham um comportamento estranho, e esses judeus cristãos, de certa forma, criavam problemas com esses cristãos vindos do paganismo. Por sua vez, no grupo dos cristãos que vieram do paganismo, havia alguns hábitos helenistas que a igreja, de certa forma, repudiava. Por exemplo, a estratificação social era muito forte no mundo helenista. Se você era rico, se você é pobre, não se mistura. Ou você é senhor ou você é escravo. Não tem classe média, né? Ou você tem um capital, terra, ou é proprietário de um esquema comercial, ou você trabalha para alguém. Tem conversa. E não se mistura. Então, essa comunidade de cristãos que vieram do paganismo tinha certos hábitos que eram até contrários à própria pregação de Paulo. E escandalizavam os judeus. Então, se de um lado os cristãos judeus escandalizavam os outros, os cristãos que vieram do paganismo também escandalizavam os cristãos judeus. Então havia um conflito. E quando Lucas escreve, ele quer resolver esse conflito, ele quer mostrar para os dois lados que a partir de Jesus não existe mais diferença entre as pessoas, entre as classes, não existe mais nenhuma outra relação de dominação a não ser o senhorio de Jesus Cristo. É por isso que ele vai escrever o Evangelho e vai mostrar através do Evangelho como Jesus tinha uma certa predileção pelos excluídos. Jesus escolhe 12 apóstolos, sendo que 11 eram galileus, não eram judeus. Só um que era judeu, Judas Iscariotes. Delicioso isso, né? O único judeu era Judas. Os outros eram galileus. E os galileus, embora professassem a fé judaica, eram considerados judeus de segunda classe, porque tinham lá seus problemas políticos antigos, do tempo ainda dos reis. E o pessoal da Judéia não se dava bem com a turma da Galileia. E ainda tinha os samaritanos, que nem eram considerados povo. Se praticasse alguma coisa com o judaísmo, era um judaísmo totalmente diferente. Quando a gente estudar, quem estiver estudando o Evangelho de João sabe que
comunidade da Samaria, os samaritanos tinham algumas coisas com o judaísmo em comum, mas tinham outras que não eram comum. Os samaritanos eram um povo miscigenado. Os galileus, embora tivessem uma certa miscigenação, tinham um certo bloco religioso ligado ao judaísmo e bem de acordo com o judaísmo. Então, Lucas já chama atenção nisso, que Jesus mesmo começa o movimento da diversidade na igreja. Jesus escolhe impuros, gente não muito judia, para ser o seu grupo mais íntimo. E depois, o Lucas vai contar lá em Antioquia o que o Espírito Santo fez com a igreja de Antioquia, que enviou os missionários para o mundo helenista, para o centro do helenismo, que era a Macedônia e a Grécia. Então, é nesse contexto que surge o Evangelho de Lucas, é nesse contexto que ele vai mostrar a solidez para o Teófilo, a solidez dos ensinamentos recebidos, e vai tentar mostrar que não há distinção a partir do senhorio de Jesus Cristo, não há nenhum outro tipo de senhorio, o que é muito consistente com o ensinamento paulino. Bom, gente, isso é uma maneira de apresentar o Evangelho de Lucas. Eu vou seguir o roteiro, como direção pedagógica, o roteiro proposto pelo Frei Carlos Mestres e pela pastora Mercedes Lopes, ambos ligados ao CEBI, ambos doutores em Bíblia, e escreveram esse livrinho aqui, publicado pelo CEBI, chamado O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Lucas, Quem é Jesus para Nós? Aqui é uma aplicação do CEBI já antiga, isso aqui de 2012. E aqui eles têm um roteiro para 4 estudos bíblicos sobre o Evangelho de Lucas, e algumas vezes citando Atos, para nos mostrar quem é Jesus, quem foi Jesus para a comunidade de Lucas e quem é Jesus para nós hoje. Nós vamos fazer essa transposição. No caderninho do Frei Carlos e da Mercedes, eu conheço os dois pessoalmente, é voltado para estudos em grupo. Tem toda uma dinâmica de grupo associada a eles. E eu vou adaptar esse conteúdo ao estudo que nós fazemos, através de um vídeo que é quase uma palestra minha, e vou provocar vocês com algumas questões, com algumas reflexões, e eu espero que vocês façam isso. Na hora que eu pedir para parar o vídeo, pare o vídeo e reflita. É bom ter um caderninho para você anotar algumas coisas, tá bem? E escrever suas respostas, suas reflexões, para você mesmo. E se você quiser interagir comigo, deixa um comentário aqui no YouTube do vídeo aqui. Então nós vamos agora começar um mergulhozinho de leve, mas tentando ir mais ao fundo, em alguns capítulos de São Lucas, do Evangelho de Lucas, talvez com algumas referências ao livro de Atos, para que a gente possa atualizar quem é Jesus para nós hoje. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.